Oi pessoal, hoje eu vim aqui com o nosso segundo episódio da série Beta, A Vida no Aquário, para falar da importância de escolher o beta saudável para começar o nosso aquário, para levar para nossa casa. Mas antes disso, vim me apresentar, meu nome é Shirley Bright, eu sou médica veterinária aqui da Aquática Brasil e também vou lembrar o último episódio. No nosso último episódio, a gente mostrou como o beta ancestral foi, através da seleção genética, se transformando nesse peixe maravilhoso, cheio de cores. E eu também mostrei para vocês como que a gente classifica os betas nessas variantes diversas que existem. E basicamente a gente observa a cor, o padrão da cor e o tamanho e formato das nadadeiras, mas principalmente da cauda. Eu também comecei a falar sobre o aquário ideal para o beta. Já apresentei algumas coisas que a gente tem aqui no nosso aquário modelo e a gente vai discorrer e falar muito mais sobre isso ao longo de toda a série. Então no episódio de hoje a gente vai ter um outro olhar. Eu vou te explicar o que você precisa saber e olhar quando você for escolher e adquirir um beta aí para começar o seu aquário. Então vamos lá para o nosso segundo episódio. E aí pessoal, hoje eu vim então falar como você deve olhar, como você deve escolher um beta se você está aí pretendendo ou quer iniciar um aquário de beta ou até conseguir o seu próximo exemplar. O que a gente olha quando a gente escolhe um beta? Claro que a gente já falou sobre as cores e padrões, e uma vez que você já decidiu qual é a variável, né, a variante que você quer do seu beta, quando você for procurar na loja, entre eles, você também pode observar algumas coisas. E isso é muito importante. De maneira geral, tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer peixe, mas a gente vai dar um detalhe sobre coisas no beta mesmo. Então, quando a gente escolhe um beta lá na loja, a gente tem que principalmente olhar se ele está ativo. Isso é importante a gente observar e também fazer algumas considerações, porque se ele tiver um aquário montado, como a gente vem falando, com filtro, em condições ideais, ele vai ser bem ativo. Isso é o comportamento mais importante da gente observar. Se o peixe está ativo, se ele responde a estímulos, se você quando toca no vidro, não faz isso com força, não bate forte que eles não gostam, mas se você interage, se ele observa, se ele está bem ativo, é a principal característica que a gente olha para ver se o peixe está saudável. Mas claro que num ambiente com pouca água ou restrição de tamanho, às vezes ele vai ficar um pouco apático. Isso não significa que ele não está bem, mas é importante a gente pensar nisso também. E claro, a temperatura faz muita diferença nessa questão de estar ativo ou não. Então se for um inverno, se estiver mais frio, provavelmente esse peixe vai ficar um pouco mais quieto, principalmente se não tiver controle de temperatura, do que acontece no verão, quando a água está mais quente, que isso aumenta o metabolismo e o peixe já fica naturalmente mais agitado, mais interativo. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é se o peixe interage. Uma vez que você já olhou isso, ele está ok, está respondendo aos estímulos, a gente vai começar a observar os padrões das nadadeiras, da coloração, porque aqui a gente vai procurar por alguns elementos. Então, é interessante que as nadadeiras estejam íntegras, dos rabos, das nadadeiras laterais e todo o corpo esteja bem íntegro. Claro que se a cauda tiver com algum machucado, isso se recupera, então você não precisa descartar esse beta. Se você gostou e você quer levar ele para casa, isso não necessariamente é uma doença. Pode ter tido algum trauma e isso vai se recuperar. Demora bastante, tá? Mas ele recupera, então a gente também não precisa não gostar de um beta só por conta disso. Mas normalmente a gente vai olhar isso, a integridade das nadadeiras. Aí a gente vai observar a presença de pequenos ferimentos ativos, ou seja, alguma coisa que possa ser uma doença, como fungos ou outras manchas vermelhas, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo da série, mas basicamente a gente vai procurar se estão em condições boas, se as nadadeiras estão íntegras e brilhantes. Outra coisa que é importante é a gente observar a coloração. Manchas, principalmente de descoloração, ou seja, uma parte branca numa cor azul, por exemplo, ou um beta que é vermelho e está com manchas brancas, pode ser um problema. Então, a gente vai observar essas questões de coloração, principalmente se for uma descoloração, ou seja, manchas brancas. São muito importantes da gente observar, porque essas sim podem ser sinais de doenças. Então, se você conseguir observar todas essas características que eu falei, quando for escolher um beta, com certeza ele vai se adaptar bem aí na sua casa, no seu novo aquário, e vai ser um amigo por bastante tempo. Uma vez que a gente escolheu o beta saudável, agora a gente tem que ter um aquário ideal para manter ele. A gente já falou um pouco aqui desse aquário, mas agora eu vou trazer um pouco mais de detalhes. Quando a gente fala de aquário ideal, é claro que a gente está falando em bem-estar. E aqui a gente criou um modelo que dá muito bem-estar para o nosso beta. Por quê? Porque a gente colocou o cascalho. Então essas pedrinhas que vão no fundo, que a gente chama de cascalho ou substrato, elas são extremamente importantes. Não é só uma finalidade estética. E claro que a gente acaba escolhendo pela cor que a gente gosta, por um padrão mais natural ou mais artificial,
artificial, o que também não importa, mas colocar o cascalho no fundo é uma coisa que traz bem-estar para o beta e ela é imprescindível. Porque quando a gente usa um aquário de vidro sem nenhum substrato, o beta acaba se estressando, isso com qualquer peixe, mas também com beta, ele acaba se estressando muito, porque esse aquário acaba fazendo vários reflexos diferentes e aquilo estressa o nosso peixe. Então o uso desse cascalhinho, dessas pedrinhas aqui no fundo, não é só ornamental, ele também tem essa finalidade de trazer bem-estar, de trazer conforto para o nosso beta. Outra coisa que também ajuda muito é a gente colocar decoração. E a decoração para o beta, ela tem uma especificidade. Não adianta a gente só decorar embaixo, colocar só uma casinha, só uma toca ou só rochas no fundo. É interessante a gente subir por toda a altura do aquário, porque como o beta sobe para respirar, e isso independente se a gente colocou um filtro, como é o caso ou não, ele vai estar sempre mais aqui na superfície e a gente oferecer apoio para que ele fique próximo à superfície traz muito bem-estar. O beta fica muito cansado de ficar subindo e descendo. E isso é uma coisa importante quando a gente pensa no aquário ideal para um beta. Ele não pode ser muito alto. Ele normalmente tem que ter no máximo 30 centímetros de altura. Os aquários padrões aí de 1 metro já vão ter normalmente 40 centímetros de altura, que já é um aquário alto. A gente vai pensar sempre em aquários menores. Aqui a gente tem um aquário que deve ter uns 15 centímetros de altura e essa é uma altura ótima. E a gente ainda ajudou colocando um pouco dessa vegetação mais de superfície, porque o beta consegue ficar apoiado. E isso vai ajudar ele a não ter que subir e descer e não se cansar tanto. Outra coisa que confere muito bem-estar para o nosso beta e é interessante a gente colocar num aquário é elementos naturais, como a gente colocou as plantas, que eu já falei, mas a gente também colocou um tronco. E vocês podem notar que a água ficou um pouco mais escura. Isso também é interessante para o beta, ele gosta dessa água um pouco mais escura, A iluminação muito forte normalmente não é legal para nenhum peixe, então a gente consegue também dar conforto para ele usando elementos naturais como um tronco de aroeira, que a gente colocou aqui no nosso aquário, mas ele colore a água. Tem gente que não gosta desse padrão um pouco mais envelhecido da água, e a gente pode ter um aquário com água cristalina, a gente vai falar muito sobre isso aqui na série, mas a gente também pode fazer dessa forma mais natural e os betas gostam muito. Inclusive existem uma série de produtos no mercado que colorem a água, caso você queira ter esse efeito e não tenha o tronco aí no seu aquário. Outra coisa que transforma esse aquário num aquário ideal é o uso do filtro. A gente vai falar mais sobre filtragem ao longo da série, mas usar um filtro para garantir a melhora da água, a qualidade de água é sempre importante. E uma coisa importante quando a gente dimensiona o filtro é não fazer uma correnteza muito grande. Então vocês vão notar aqui que nesse aquário a água parece quase parada. Ela quase não tem uma movimentação na superfície. E isso é o ideal para os betas. Os betas não gostam de correnteza e não gostam de ter que ficar nadando contra a bomba ou até contra as bolhas. A gente vai sempre usar uma circulação baixa e que não perturbe a flor d'água, porque como o beta sobe para respirar, ele gosta disso aqui bem calmo. Outra coisa que transforma esse aquário num aquário ideal para o beta é o uso de um termostato. Vocês estão vendo aqui instaladinho, que a gente também vai falar mais para frente aqui na série, mas manter a temperatura sempre linear, sempre estável, é muito importante para o beta. E é até importante a gente pensar que a gente tem que instalar esse aquário num lugar calmo, num lugar que não bata sol direto para que também não aqueça ou tenha muitas variações de temperatura ao longo do dia. E também, como ele é um aquário aqui sem tampa, e dá pra gente ter tranquilamente um aquário sem tampa, a gente sempre tem que pensar que um aquário sem tampa tem que ficar num lugar onde não vai ter pessoas passando ou movimentos muito bruscos próximos, porque o beta pode pular. E os betas são peixes saltadores, eles podem pular se eles se estressarem. Então a gente também tem que proporcionar um lugar calmo para colocar o nosso aquário. E até uma dica boa, no começo a gente usar a tampa. Por hoje é isso. Continue acompanhando a nossa série, porque no próximo episódio a gente vai trazer dicas de como adestrar o seu beta e conseguir comportamentos muito diferentes. E é super possível conseguir. A gente vai falar muito sobre comportamento, então vai ser muito curioso. Continue seguindo o nosso canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma atualização e continue assistindo a nossa série Beta, a Vida no Aquário, porque tem muita coisa, muito conteúdo para a gente trazer para vocês. Se você está curtindo e acompanhando a nossa série sobre os betas, deixa aqui os comentários com o que você está gostando ou deixando ideias para os próximos episódios, porque a gente sempre gosta de ver a interação de vocês. Se inscreve, ativa as notificações e continue seguindo. Até a próxima, pessoal!